Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a base do canto. Muita gente imagina que é uma coisa muito fácil, muito simples, uma coisa muito que não tem tanto detalhe, mas na verdade está cheio de detalhe. A primeira coisa que eu sempre falo nas aulas de técnica vocal é para que os alunos saibam o que produz a voz. Nós vamos passar agora pelas três etapas, né, vamos dizer assim, da construção vocal. Qual é a raiz do canto? O que é necessário para que haja a voz? Né? Qual que é a matéria-prima da voz? A matéria-prima da voz é o ar. E sendo ar, oxigênio, enfim, nós vamos precisar de um aparelho que nos faça essa troca gasosa, né? Que são os nossos pulmões, a cavidade torácica e o diafragma, né? Então, quando a gente respira, a forma adequada para respirar no canto é a respiração costodiafragmática abdominal. Costo porque vai atuar nas costelas, né? Nos costais, e diafragmática porque o diafragma vai descer e vai subir, né? Quando ele desce, ele se assemelha a uma seringa, né? A seringa, quando você vai puxar o líquido ou puxar o fluido, né? O ar, enfim, tem o êmbolo da seringa, aquela partezinha preta, né? E aí quando você puxa, o êmbolo desce e enche esse pistão da seringa de ar ou do líquido, enfim, do que for. No nosso caso, o diafragma vai descer e vai encher o nosso peito de ar, vai encher os pulmões, né? Por isso que quando o diafragma desce, ele empurra a parede abdominal para frente. E muitas vezes pode acontecer de ficar com barrigão, entre aspas, né? A parede abdominal vai para frente, portanto, o diafragma desceu, empurrou tudo ali para frente. Tá? E a costela, ela expande. Literalmente, se você pegar a tua mão aqui, ó, nos últimos fios de costela, as duas mãos, né? Uma de cada lado, aqui nos últimos fios de costela, no espaço intercostal, né? E você puxar o ar como se você estivesse levando um susto, você vai perceber que a costela expande, né? Criando espaço, então, para que entre mais ar. Então a costela expandiu, diafragma desceu, e aí nós criamos mais espaço. Quando eu vou respirar, eu tenho que sempre prestar atenção para que o meu ombro não suba. Eu não respiro com a porção superior, eu vou respirar utilizando a porção inferior aqui, do tronco, né? E o diafragma de uma pessoa que treina para fala ou para o canto, que tem a voz treinada, a respiração treinada, o diafragma vai voltar lentamente. Então, quando uma pessoa respira normalmente, uma pessoa que não usa a voz para o trabalho, enfim, ela vai respirar, o diafragma desceu, ela solta. O diafragma sobe de uma vez. O cantor, o palestrante, o orador, o dublador, o ator, enfim, ele tem que saber como controlar o retorno do diafragma para que ele tenha ar por mais tempo. Ele tem que saber como controlar o diafragma para que gere uma maior pressão subglótica, né, uma pressão abaixo aqui da glote. Quando eu preciso gerar essa pressão subglótica, eu vou empurrar a minha barriga para dentro, né? Eu vou empurrar com o abdômen, a porção lateral, o baixo ventre, eu vou empurrar o abdômen para dentro como se eu tivesse amarrado um cordãozinho no umbigo. E aí eu puxo esse cordão pelas costas, né? Então eu respirei, ampliei as costelas, expandi as costelas e vou soltar em S, por exemplo, controlando o retorno do diafragma. E aí eu vou soltar esse S sempre empurrando um pouquinho a barriga para dentro, mantendo esse S
né, ou o som, o ar, de uma maneira fluida, homogênea, sem ficar parecendo uma panela de pressão. Tá? Então, esse é o básico da respiração. Isso vai me ajudar a ter um fôlego maior para sustentar uma nota por mais tempo ou para dar mais pressão naquela nota. E aí eu tenho a segunda parte. Depois da respiração, a primeira base então é a respiração. Segundo ponto importante é a fonte sonora, é a fonte vocal. A nossa voz é produzida aonde? Tem muita gente que falou assim, é na boca. Não, é na garganta. De certa forma, tá certo, porque fica na região do pescoço, mas é na laringe, nesse tubinho que a gente tem aqui. Então tem toda uma musculatura intrínseca da laringe, extrínseca, várias pequenas peças que produzem, mas principalmente é a vibração da prega vocal. A prega vocal ela vai bater com a massa, com a borda, uma borda na outra vai ficar batendo. O ar vai passar e a prega vocal vai bater, produzindo um som parecido com isso aqui. É um som estranho, né? Porque eu estou vibrando rapidamente uma borda com a outra. Faço o ar passar e ela vibra o lábio, certo? Pois é, mas a fonte sonora, o som que sai da laringe é esse, da prega vocal, né? Então a prega vocal ela estica, ela estira, ela vai estirar bastante para produzir sons agudos. Ou seja, quando eu faço isso, a prega vocal esticou. E para eu voltar para a região grave, ela relaxa, né? Ela fica mais solta. E aí a frequência de vezes que uma borda vai bater na outra é o que vai definir a frequência do som que vai sair. Mas tá, aí eu entendi que eu preciso do ar e preciso saber controlar também a musculatura para que essa prega vocal afine com o que eu quero afinar. Já chego no ponto da afinação, porque é um conceito bastante relativo. Aí, se eu disse que o som que sai da prega vocal é esse, então como que o som da minha fala é diferente? Veja, a vibração produzida, ela percorre o corpo inteiro, mas principalmente a região do peito, na nossa caixa torácica, principalmente aqui a região do pescoço e, claro, a nossa face, a nossa máscara, né? Os nossos ressonadores, a região da boca, orofaríngea, nasofaríngea, aqui no nariz. Aqui eu fechei com o palato para que não vá mais som para o nariz, exceto no N ou nas nasais, né? Nas letras que precisam do nasal, mas eu tenho esse palato mole que vai ajudar, né? Eu tenho a glote, eu tenho o palato mole que vão ajudar a direcionar o som. A vibração vai sair aqui por esses pontos aqui também, que a gente chama de máscara, regiões onde geralmente as pessoas que têm sinusite, rinite, vão ter algumas infecções. Por isso, a tensão na face ou a expressão vai influenciar muito em como a voz vai ser produzida. A língua vai influenciar muito, porque se a minha língua estiver muito alta, o som sai diferente. Se a minha língua estiver muito para trás, assim, o som sai diferente. Se a dentição, se os dentes estiverem muito para frente, tem um som. Se o dente estiver muito para trás, tem outro som. Se eu não tiver com dentes, se a boca tiver com formato mais de e o palato estiver mais para cima, eu tenho uma cobertura vocal. Se a boca estiver assim, mas com a comissura labial para os lados, eu tenho um som mais metálico. Então, se veja como é possível moldar. Aí nós chegamos no terceiro ponto, o filtro. Como eu vou filtrar a minha voz? Como eu vou modular para ela ficar mais arredondada, para ela ficar mais encorpada, mais impostada,
ou para falar um pouquinho mais baixinho, para eu ter mais volume ou menos volume. Então, esses são os 3 pontos principais do canto, né? Respiração, a fonte e o filtro. E aí, aqui ainda na nossa fonte sonora, nós temos os registros vocais. O que são registros vocais? Vamos dizer assim, eu estou falando na minha região de fala normal, eu estou usando a voz de peito, né? Onde a prega vocal ela está com todo o tamanho dela, né? Vibrando. Mas aí eu tenho uma musculatura que a gente conhece como TA e CT, tireoaritenoide e o cricotireoide. São os nomes complicados, mas elas vão auxiliar na mudança de registro. Ela vai tornar a prega vocal útil num espaço um pouquinho menor, com uma massa um pouquinho menor também, menos densa, né? E aí eu consigo falar assim, eu ativei o segundo mecanismo, M2, a voz de cabeça, o falsete. E aqui eu tenho o primeiro registro. Então, são vários os registros. E aí existe um segundo conceito que eu trato aqui no vídeo, que é em relação à afinação. A afinação, tal cantor é desafinado. Ele talvez não seja desafinado, ele está desafinado em relação àquela música, em relação àquele instrumento. Mas veja, a afinação é basicamente você igualar uma onda sonora com outra que é referente àquela música, ou uma outra onda sonora. Se você procurar na internet aí um gerador de frequências, e aí um gerador de onda sonora, né? Um gerador de frequência sonora. E aí quanto mais próximo do número exato do primeiro gerador, você pega 2 geradores de frequência, né? Aí você tem o primeiro, vamos dizer, tá lá em 433 Hz. Tá saindo um Lá, 433. Acho que é isso. E aí você coloca um outro em 420. E aí vai subindo. Você vai notar um batimento de onda, porque realmente uma onda vai colidindo com a outra, fazendo uma espécie de uau, 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 até o ponto que você chegou na nota certa. Isso é possível registrar com a nossa audição, perceber essas nuances, encontrar o centro da nota, fazer esse exercício de subir um pouquinho, né, acima da frequência, escutar esse batimento de onda, voltar no centro da nota, descer um pouquinho, escutar o batimento de onda. Quanto mais próximo da frequência correta, menos batimento tem, até que chega na própria frequência e ele se anula, ele vai para o infinito. Isso explicado por um professor de física. Ele me explicou como isso acontece e isso facilitou o processo de entendimento meu e dos alunos para poder encontrar aonde está a afinação daquela nota, daquela música. Para isso a gente precisa trabalhar, porque a musculatura ela gera memória muscular. Então, se eu faço exercícios regularmente, diariamente, eu vou acostumar o cérebro para aquela região, para aquela nota, a musculatura tem que estar numa posição. Para outra nota, tem que estar em outra. Então, isso é prática. Por isso, não se aprende a cantar do dia para a noite. Não se aprende a cantar afinado de um mês para o outro, né? É necessário exercícios de percepção musical, de percepção auditiva, e é necessário exercícios para criar essa memória muscular. Então, o canto é um processo complexo. E se você quiser saber um pouquinho mais, se inscreva, curta, compartilhe, pergunte, comente, né? Se você gostou dessa temática, eu gostaria também de compartilhar um pouco dessa rotina, né? De mostrar um pouco dos espaços lá na Unicentro e também das curiosidades, dos problemas que a gente pode enfrentar, né? Dos cuidados com a voz que a gente tem que ter, certo? Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima.